Olá, pessoal! Então saiu o tão aguardado resultado do segundo trimestre do Banco BMG. Algumas coisas foram positivas, outras nem tanto. Quero convidar vocês a acompanhar comigo os principais indicadores do banco, sobretudo da questão contábil. Também vamos dar uma olhada no seu comportamento no curto e médio prazo, ao contrário do próprio IBOV e outras ações. No último mês vem caindo cerca de 2,4%, 2%, e nos últimos 6 meses caindo 4%. Só nesse ano já subiu mais de 16%, o que é interessante, especialmente um banco que vem pagando bons dividendos. É legal a gente fazer essa comparação, esse exercício, especialmente do Banco BMG frente a seus pares. Eu separei alguns deles aqui que, de uma certa forma, merece a nossa consideração. Outra coisa também importante é observar aqui nos indicadores alguns pontos positivos e algumas, vamos dizer assim, algumas derrapadinhas que o banco deu aqui frente ao trimestre. Uma coisa importante é que melhorou as suas margens financeiras, o seu resultado operacional, quando a gente coloca na base de trimestre, saltou 21,4%, e tanto o seu lucro líquido recorrente quanto contábil também houve aqui um sobressalto. Isso é bem interessante. Outra coisa também bem importante é a questão da sua rentabilidade. Tanto o ROA quanto o ROI também subiu, pouco, mas subiu, atingindo aqui os nossos tão esperados 2 dígitos, ou seja, o banco dando uma rentabilidade para os seus acionistas de 2 dígitos, mais de 10%. Uma menção aqui para a questão das margens de eficiência, que caiu quase 1%, e o índice de eficiência, que quanto menor, melhor, ele subiu um pouquinho, cerca de 0,6%. Ou seja, o banco, nesse trimestre, comparativamente, ficou menos eficiente. A gente vai dar uma olhada aqui um pouco mais. A questão da inadimplência também aumentou um pouquinho, bem pouco, marginal, 0,1 ponto percentual. A questão do over 90 caiu um ponto percentual e o índice de cobertura subiu, né? O banco é capaz de cobrir 109% aí dos seus correntistas. A carteira de crédito houve uma queda de 2,4%, volume em carteira 24,2 bi contra 24,8 bi. Caixa livre caiu 13%, o banco está se, vamos colocar, remodelando, melhorando as suas margens, eficiência, colocando clientes mais próximo do seu core business. Fato é que caiu também o número de correntistas. A gente vai observar. Questão de índice de Basileia, importante, média eficiência também do banco, aspecto de qualidade, subiu aqui 0,7, o que é, de certa forma, alto, 13,9, quase chegando a 14, né? Muito parecido com grandes bancos, como, por exemplo, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil. Outras coisas também que merece aqui a nossa consideração é a questão dos correntistas. Quantos clientes, segundo o Bacen, teve uma queda de 3,3%, o que é bastante porque estamos falando aqui de 10,2 milhões de clientes para 10,6 milhões, ou seja, 400 mil clientes saíram aí da base do banco. Quando a gente olha em 23, houve uma queda de 21%, porque era 13,1. Então, ele está enxugando aqueles clientes mais periféricos aqui e concentrando aqui, olha, no core business, que é o público que a gente pode colocar aqui, os 50 mais, aquele que consome crédito consignado, aquele que pega empréstimo com garantia de pensionistas, FGTS, entre outras coisas. Por isso que ele vem enxugando aqui um pouco mais. Quando a gente olha aqui a parte de rentabilidade, a gente consegue perceber que ele saiu de uma situação um pouco difícil em 2014, se superou no final, perdão, de 2023, na verdade, né? De 2023, depois, finalizando 2023, estava com 13,3, caiu um pouco em 24 e agora está se recuperando. É importante ter 2 dígitos aí na questão de rentabilidade. Quando a gente olha aqui a questão da eficiência do banco, eu vou olhar aqui mais para baixo e a gente percebe que estava numa boa tomada aqui. Ou seja, o banco precisa de aproximadamente 53% do capital para poder gerar aí a base 100 de rentabilidade, né? Então, para você gerar R$ 100 de rentabilidade,
o banco gastava R$ 53, agora ele está precisando gastar 54,3. Isso em termos simples, tá? Existe um pouco mais de explicação, um pouco mais rebuscada essa explicação, mas em termos simples é mais ou menos isso, ok? Índice de eficiência, quanto menor, melhor. Ele subiu um pouquinho aqui no comparativo trimestre, tá certo? Vamos fazer uma linha de comparação direta. Eu trouxe aqui outros dois bancos que a gente até fala um pouco mais aqui no canal. Já faz tempo que a gente fala sobre o Banco Paine e também sobre o Banco ABC Brasil. O Banco Paine muito voltado aqui a varejo, colateralizado, mesas de negociação. O Banco BMG muito mais prestamistas e pensionistas, né, na verdade, 50 mais. E o Banco ABC Brasil muito voltado aqui para as empresas. Então a gente está pegando aqui não os bancões, os bancos menores cotados na nossa bolsa. O que a gente percebe? O PL do Banco Paine é o mais descontado e a razão de preço sobre valor patrimonial do BMG é o mais descontado. Quando a gente fala de dividendo, dividend yield 14,15%, o BMG é o campeão. Paine em segundo e Banco ABC Brasil em terceiro, 6,77%. Outra coisa também importante para a gente observar aqui, aspectos de rentabilidade. Por exemplo, a gente consegue ver que o banco Paine tem uma rentabilidade, um ROI de 21, o BMG aqui já tem 10, né? Vamos atualizar isso daqui, e o banco ABC Brasil tem 15, né? Então ele também fica um pouco atrás na rentabilidade. Na questão da rentabilidade somada a dívidas, né? Que seria o retorno sobre o capital investido, ele também perde para os outros dois bancos. Parte de receitas e lucros, ele também dá uma patinadinha, fica um pouco mais para trás, frente, por exemplo, ao próprio Banco Paine e ao ABC Brasil aqui, tá bom? Outra coisa também importante, vamos olhar aqui os aspectos de rentabilidade e lucro, né? Nos últimos 5 anos, quem está na frente aqui que a gente pode observar, novamente o Banco ABC, o BMG está em queda na questão de rentabilidade, vem se recuperando, é fato, muito por conta aí do que aconteceu nas cotações nos últimos 3, 4 anos, ele vem se recuperando. Tanto é que quando a gente coloca aqui no curto prazo, lá, ele já entra aqui em segundo lugar. Por enquanto, no médio prazo, fica aqui em último lugar e nos últimos 10 anos não tem base comparativa, por isso que eu estou alinhando nos últimos 5 anos, tá bom? Outra coisa também importante, evolução de receita nos últimos 5 anos, tendo a mesma base comparativa. O que a gente vê aqui? Em primeiro lugar é o Banco Paine, em segundo lugar vem o BMG, boas receitas, e depois vem o Banco ABC Brasil. Na mesma tese, nos últimos 5 anos, os lucros, quem que vem surpreendendo? Sim, o Banco Paine, 485%. Seguido do Banco ABC Brasil, lembre-se, o preço segue o lucro, e por último, o próprio Banco BMG. O que eu observo aqui é que tem uma curva mais côncava na questão aqui do Banco ABC, praticamente uma consolidação. Quem está em plena exposição aqui é o Banco Paine, por isso que os preços também acompanhou os lucros, subiu bastante. E o Banco BMG, a partir de 2022, também está numa ascensão interessante aqui, por isso também que teve nos últimos 12 meses quase 80% aí de alta, tá bom? Preços sempre acompanham os lucros. Outra coisa também importante, gosto de vir aqui no site do Fundamentos e ver se os controladores estão se desfazendo das suas ações. BMGB4, é bem simples de você observar. Veja se os controladores, nesse caso, os controladores aqui é mais concentrado ali na família Guimarães, né? São os donos aí do BMG. Tanto é que só tem o ticker 4, não tem o ticker 3, não abrem opção para novos controladores, apenas opção para você ter as rentabilidades das ações, né, sobre dividendos, as ações preferenciais ticker 4. Vou vir aqui em dados históricos, insiders e vamos ver o que os controladores estão fazendo. Olha só que interessante. Eles estão aqui num médio e curto prazo bem quietinhos, bem quietinhos, bem quietinhos. E aqui no mês 12 eles foram lá e abocanharam quase 1 milhão de ações, 780 mil, a um valor de, deixa eu ver aqui, sim, quase 2 milhões de reais, a um preço de R$ 3,22. Hoje a ação está custando aqui R$ 3,68. Sim, os controladores compraram aqui mais barato, né? Então eles fizeram um bom aporte. 780 mil ações a mercado a 3,22. Depois disso ficaram bem quietinhos. Vamos ver o Banco Paine? É até interessante porque ele tem um controlador fundador,
Então vamos ver aqui, Banco Pine, dados históricos Insider. Vamos ver ali, ó. Olha só o que está acontecendo com o Banco Pine, já ao contrário. Dá uma olhada. Eles estão, ó, controladores. Quem são? Controladores, membros do conselho, conselho fiscal, enfim, olha lá, diretoria. Olha o que eles estão fazendo. Quantidade de ações e valor, ó. Desfazendo de quase 300 mil, 250 mil, quase 100 mil, quase 600 mil, quase 400, 450, 150 mil. Olha aqui, ó, só sell, só venda das ações por parte dos controladores. E olha o preço médio que eles têm pego: 4, 4,30, 4,60, 4,70, 4,50. Tá vendo? Os controladores estão aqui se desfazendo. Isso é um indicativo. Coloca aí no campo dos comentários se você também está nessa turma dos que estão se desfazendo de Banco Pine ou está comprando aqui na perspectiva de que eles estão vendendo barato para você poder surfar uma onda aí do próprio Banco Pine. Isso é um insight importantíssimo aí para vocês. Bom também dar uma olhada na questão do aluguel das ações, já que a gente está falando em Banco BMG. Vamos ver se o aluguel está alto e se a gente consegue aqui uma dupla remuneração. Banco BMG, pesquiso, vem aqui em aluguel e posição, o site fala que tá, ainda não tem o dado, BMGB4, isso aqui, pronto. Agora vem aqui em aluguel e posição e vamos ver se está aumentando a quantidade de ações alugadas. Não, está bem tranquilo. Nada de movimento especulativo sobre o Banco BMG. Para a gente finalizar, vamos ver se está barato o Banco BMG do ponto de vista de valuation. Vou abrir aqui o nosso painel inteligente, ultrapassamos 500 acessos, é bem fácil, vou deixar o link na descrição e também nos comentários para você ter acesso aqui a esse painel e vou simplesmente vir aqui em ticker, ó, e vou colocar BMGB4, vou colocar em letra maiúscula para fazer ficar mais fácil, BMGB4. Vou dar um Enter e vamos ver se está caro ou está barato. Olha só, não há consenso. Greenblatt diz que está cara por causa da baixa rentabilidade e Benjamin Graham diz que está barata por conta do valor de desconto, PL baixo e um dividend yield alto, né? Preço sugerido 10,39, preço praticado 3,70. Pessoal, se você gostou do vídeo, por favor, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar o conteúdo. Até mais, tchau, tchau!